Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos ver aqui que hoje resolveu dar tudo zica aqui. O computador não está funcionando, a internet não está funcionando. Então, deixa eu só ver se o computador não funcionar, eu pego aqui do celular. Mas abra sua Bíblia aí, Tito. Tito capítulo 1. Nós vamos então continuar a nossa série de mensagens, Põe a Igreja em Ordem, mas dessa vez estudando a carta de Paulo a Tito. Tito foi um gentil que se converteu através do ministério do apóstolo Paulo, provavelmente na primeira viagem missionária que ele fez. Quando Paulo esteve em Jerusalém, por conta do concílio lá de Jerusalém, onde a igreja deliberou que os gentios não precisavam se circuncidar para serem recebidos na igreja, Tito estava com Paulo, embora o livro de Atos não o mencione. A carta aos Gálatas, capítulo 2, registra que Tito esteve presente lá no concílio, e foi até usado como um exemplo de um cristão grego que não adotou as práticas judaicas. Depois disso, a maior parte da citação do seu nome aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto tinha tomado o evangelho da graça como uma licença para pecar, havia perdoado publicamente, ou seja, diante da igreja, o caso de um homem com a sua madrasta. A investigação de Paulo posterior revelou que o pecado permeava a igreja de diversas formas e ameaçava corroer aquela igreja de dentro para fora. E diante disso, Paulo envia uma carta dura para eles, é a carta de 1 Coríntios, e em seguida faz uma visita pessoal à igreja para tentar resolver os problemas que estão acontecendo ali. Na sequência, ele envia uma segunda carta, ainda mais dura, pelas mãos de Tito. Essa carta se perdeu, nós não temos, não é a carta de 2 aos Coríntios, ela se perdeu, não chegou até os nossos dias, e Tito fica encarregado então de ajudar os líderes da igreja de Corinto a pôr a igreja em ordem. Ele leva a carta do apóstolo Paulo com as recomendações dele, uma carta dura, que quando ele escreve 2 Coríntios, ele fala a respeito dessa carta, que nós não temos acesso, se perdeu com o tempo, e Tito fica na igreja para pôr a igreja em ordem. Tito ficou mais tempo em Corinto do que ele havia planejado, mas ele concluiu a sua tarefa e levou a Paulo boas notícias. A igreja havia confrontado o pecado no meio deles, a igreja havia demonstrado submissão à autoridade de Paulo, e eles ainda completaram a arrecadação de recursos para ajudar os pobres de Jerusalém. O livro de Atos termina com a prisão domiciliar de Paulo em Roma, mas depois disso, ele foi solto, ele fez mais algumas viagens, e em uma dessas, ele deixa Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, para que as igrejas nessas duas cidades pudessem ser organizadas. Depois Paulo foi preso novamente e condenado à morte. Tito, depois de cumprir a sua missão difícil em Creta, eu vou falar um pouquinho dessa ilha, ele termina a sua carreira numa cidade chamada Dalmácia, também conhecida como Ilírico, que era uma província romana, mas que se recusava a seguir as leis do império. Logo lá se tornou um paraíso de piratas, uma cidade largada à própria sorte. Um historiador daquela época escreveu que os habitantes daquele lugar não eram inimigos daquele ou de qualquer outro povo, eles eram inimigos de todos os povos. Um outro historiador disse que os habitantes do Ilírico, os habitantes da Dalmácia eram selvagens, e lá estava Tito,
cumprindo o seu ministério num lugar onde as pessoas eram difíceis de lidar, porque parece que a especialidade de Tito passou a ser as igrejas problemáticas. Então, voltando para o ministério dele em Creta, a população da ilha adquiriu a reputação de pouca cultura, comportamento animalesco e entusiasmo por tudo, menos por trabalho. Eles não eram muito chegados em trabalhar. Os judaizantes puxavam a população da ilha para o legalismo, não pode nada, enquanto os gregos puxavam a população na direção da depravação, pode tudo. E no meio dessa ilha tem uma igreja que começou através dos convertidos lá no dia de Pentecostes. Quando você lê lá a população que estava naquele dia, quando desceu o Espírito Santo, vai falar sobre os cretenses. Então havia alguns cretenses lá, algumas pessoas dessa ilha, e quando eles voltam para a ilha de Creta, eles levam o evangelho, então algumas pessoas se convertem lá, e também o apóstolo Paulo, quando está sendo levado para o seu depoimento lá em Roma, naquela viagem dele para Roma, o barco que ele está costeia a ilha de Creta, fica lá um tempo, não sabemos quanto tempo, ele inclusive fala para que eles não seguissem viagem, para que eles ficassem hospedados ali, passassem o inverno ali, mas não dão ouvidos para ele, e aí então seguem viagem, e o barco acaba naufragando, porque o apóstolo Paulo não deu tempo ainda nesse período pouco que ele ficou ali na ilha de Creta, ele não conseguiu organizar aquela igreja, não conseguiu colocar em ordem as coisas que estavam lá, e aí então ele manda Tito para aquele lugar, para aquela ilha, onde estava tudo uma confusão, porque o Tito é o especialista em igrejas problemáticas, e então ele é designado para lá. Ao ler e estudar essa carta, nós veremos que se trata de uma versão resumida da primeira carta de Paulo a Timóteo, porque tanto Tito como Timóteo estavam diante de uma missão parecida, que era organizar a igreja, né? Portanto, aquelas passagens que se repetirão na carta a Tito, nós iremos passar mais rapidamente, para a gente não falar o que já falamos anteriormente, tá? Então, aquilo que se repete, eu passo mais rápido e me detenho naquilo que é novidade, tá? Então, hoje, estudando os primeiros versos aí de Tito, a gente vai estudar a saudação que Paulo faz a Tito, os versos de 1 a 4, que diz assim, acompanhem comigo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, Paulo começa aqui a sua carta a Tito, como faz em quase todas as outras epístolas, né? Ele se identifica, ele valida a sua autoridade como apóstolo, ele saúda os seus destinatários e então ele pronuncia uma bênção. E essa saudação de Paulo, ela é desafiante, porque eu digo isso porque ele destaca algumas coisas que muitas vezes nós esquecemos. Ele basicamente está reafirmando a sua identidade e o seu propósito. Eu quero pontuar essa reflexão através de perguntas. Primeira pergunta, qual é a sua identidade? Quem eu sou? Né? O texto diz aí, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo se identifica usando o termo servo, que literalmente é escravo. É assim que ele se identifica. Escravo de Deus. Nas culturas gregas e romanas, a liberdade e a autonomia, elas eram valorizadas. Já a servidão era tido como algo pior do que a própria morte. Um soldado, por exemplo, que fosse capturado em batalha, desejaria se matar, tirar a própria vida, do que se tornar um escravo de uma outra pessoa. Quando Paulo usa o termo servo para se autodescrever, ele está usando um título de grande humildade,
demonstrando que ele foi comprado, possuído, está sendo governado por Deus. Paulo não via nisso vergonha, pelo contrário, ele usava essa designação com honra por ter se tornado servo de Deus. Tiago e Judas também fazem suas saudações dizendo que são servos de Deus e de Jesus Cristo. Era uma das formas que os homens de Deus, eles gostavam de se apresentar. Não usavam títulos glamourosos relacionados à sua profissão ou posição social que eles ocupavam. E aí eu faço uma pergunta para nós, né? Como que a gente se apresenta? Como doutor, como especialista, como presidente, como tesoureiro, como prefeito? Como que as pessoas à nossa volta gostam de se apresentar? O apóstolo Paulo se apresentava como servo de Deus, escravo de Deus. A segunda forma, um tanto comum de apresentação dos apóstolos, era a própria palavra, apóstolo. Paulo, em outras cartas, se apresenta exclusivamente como apóstolo. Da mesma maneira, Pedro faz isso. Só aqui ele junta os dois títulos na mesma apresentação, servo e apóstolo. Apóstolo significa enviado. A tradução literal é enviado. Era um termo usado naquela cultura grega para descrever alguém que foi enviado para realizar uma tarefa em nome daquele que o enviou. Não é um termo próprio do cristianismo. Era um termo usado, por exemplo, no meio político. Então, alguém era designado para realizar uma tarefa, então ele era o apóstolo, ele era o enviado para fazer isso. E ao contrário de servo, esse era um título de autoridade, pelo menos no meio cristão, porque designava especialmente os 12 discípulos de Jesus, que receberam dele próprio, né, o seu chamado, a sua comissão, a sua autorização, uma capacitação sem igual para ser seus inspirados mensageiros. Então, servo e apóstolo, humildade e autoridade faziam parte da identidade de Paulo. Ao se reportar a Tito e às igrejas em Creta, dizendo o que eles deveriam fazer, Paulo não se apoia em seu currículo, não se apoia em seus méritos, não se apoia nas suas viagens missionárias, em suas cartas escritas, em seu conhecimento das Escrituras, em nada disso. Nada disso. A base da sua autoridade é estar presa em Jesus, ser escravo de Jesus e ter sido escolhido por ele para ser o seu porta-voz. É nisso que ele se baseia. O que nós precisamos entender é que Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, quando a gente se converte. Ele é a fonte dela toda. A fonte de toda a nossa vida. A nossa identidade precisa estar firmada em Deus, firmada em Jesus Cristo, na palavra de Deus e não na sabedoria do mundo. E se você buscar entender quem é na palavra, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, que você é pecador. É pecador. Isso vai te dar humildade. Você não consegue nenhum progresso sem a graça de Deus, porque você é inclinado para o mal. E a primeira coisa que a Bíblia deixa claro para a gente, em um monte de versículos, que nós somos pecadores. Mas a segunda coisa que você vai descobrir é que você é um filho amado. Você é um pecador, mas é também um filho amado. E isso vai te dar autoridade. Você não é um trapo, você não é um indigente, você não é um coitado, não importa as experiências que passou, não importa as coisas que errou, não importa os caminhos que te frustrou, a sua identidade não é mais definida pelas designações do mundo. Você não é o desempregado, o divorciado, o abandonado, o falido, o viciado. Você foi incluído na família real, você é o filho amado do grande rei. É isso que a Bíblia nos ensina. Qual é a sua identidade? Quem você é? Talvez você precise se lembrar disso, porque talvez tenha esquecido. A segunda pergunta que essa saudação nos responde é: qual é o seu propósito na vida? Ou com que você está comprometido? Olha o que diz o restante do versículo. Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paulo entendia que ele era o meio pelo qual os escolhidos de Deus iriam crer em Jesus. Porque desde a eternidade, Deus já fez a sua escolha, conforme Paulo escreveu aos Efésios. Deus nos escolheu nele, em Jesus,
antes da criação do mundo. Efésios 1:4. Então os filhos de Deus, aqueles que farão parte da sua família, já foram escolhidos na eternidade. Mas esses filhos de Deus escolhidos na eternidade precisam saber que são escolhidos. Eles precisam crer em Jesus. Eles precisam ser separados do mundo. Eles precisam viver como filhos de Deus na terra. Eles precisam assumir a sua jornada espiritual. E Paulo está dizendo: esse é meu propósito. Esse é meu propósito. Levar os eleitos de Deus à fé. Fazer eles entenderem que eles são os filhos escolhidos de Deus. Mas não somente levá-los à fé, mas também, aqui diz o texto, ao conhecimento da verdade. Porque conhecer a Jesus e se reconhecer como filho de Deus é o início da caminhada de fé. Entretanto, existem graus de fé. Jesus falou de pessoas de pequena fé e de pessoas de grande fé. Paulo fala da fé dos Tessalonicenses, que crescia cada vez mais. E como que nós crescemos na fé? Crescendo no conhecimento da verdade. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é apenas o nosso primeiro passo da caminhada. Depois a gente precisa conhecer a grandeza e o caráter de Deus. Depois nós precisamos entender a história da salvação e como que nós estamos entrelaçados nisso. Nós precisamos aprender a depender de Deus e confiar na sua soberania. Nós precisamos aprender a amar a igreja, a receber nossos irmãos como nossa verdadeira família de fé. Porque é o conhecimento de Deus que nos conduz à piedade, a uma vida santa, a uma vida de dependência completa de Deus, a uma vida centrada em Deus, a uma vida transformada. Fé mais conhecimento é igual transformação de vida. A fé e o conhecimento que vem de Deus nos leva de volta para Deus de maneira devotados, de maneira transformados. Paulo quer que os eleitos conheçam Jesus, provem da sua graça, tenham a vida transformada, cresçam em maturidade, e isso era estar comprometido com o começo, com o meio e com o fim. Olha o que diz o versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Paulo queria levar as pessoas à fé em Cristo, nutrir o conhecimento delas na graça e encorajá-las para o grande dia, quando estariam face a face com Deus na eternidade. E ele fundamenta a certeza absoluta desse destino, do cumprimento desse propósito, de que ele será bem-sucedido nesse projeto, na sólida rocha da promessa de Deus. Dizendo, foi isso que o Senhor prometeu. O Deus que não pode mentir vai cumprir a sua promessa, e os eleitos de Deus chegarão à fé, ao conhecimento, à vida santa e gozarão de eternidade, ou da eternidade que Deus preparou lá no princípio de tudo. O sucesso desse plano, o sucesso desse propósito, o sucesso desse projeto não depende de Paulo, não depende de Tito, só depende daquele que prometeu, e ele é fiel. Ele é fiel. Paulo fala assim, eu estou dedicando a minha vida para cumprir esse propósito, porque aquele que prometeu é fiel, eu sei que vai dar certo. Eu sei que eu vou chegar lá no meu objetivo, eu sei que eu vou cumprir com a minha carreira, porque ele é fiel. Este é o propósito de Paulo, é nisso que ele empenha a sua vida, é nisso que ele gasta as suas energias, é nisso que ele investe os seus recursos, é nisso que ele emprega o seu tempo, para cumprir o seu propósito. Deixa eu te perguntar, qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida, com o que você está comprometido aqui na terra? A terceira pergunta que essa saudação sugere é, qual é o seu chamado? O texto vai dizer, no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. O chamado é aquilo que a gente faz para cumprir o propósito. Esse é o nosso chamado. Paulo está dizendo que para ele trazer os eleitos à fé e ao conhecimento que conduz à piedade, ele prega a palavra de Deus. Esse é o chamado dele. Outras pessoas podem ter o mesmo propósito e ter um chamado diferente. Ele tem o mesmo objetivo, mas o seu chamado é através de uma outra frente,
Por exemplo, orar perseverantemente pela salvação e a edificação das pessoas. O chamado pode ser investir pesadamente os seus recursos financeiros para alcançar os perdidos. O chamado pode ser plantar igrejas. O chamado pode ser sustentar obreiros. Cada um desses pode ter o mesmo propósito, levar os eleitos à fé, mas os chamados deles são diferentes. Eles querem chegar no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Eles não são excludentes, eles são complementares, os chamados. A palavra de Deus precisa ser revelada, precisa ser trazida à luz. Em outra versão diz assim, manifestou a sua palavra. A ideia é que a palavra precisa ser pregada, ensinada, explicada, proclamada, e esse era o chamado de Paulo. Ele está dizendo assim, foi isso que o Senhor me chamou para fazer. E quando a gente olha para trás, né, para a forma como Deus nos criou, para as experiências que nós tivemos até esse momento da nossa vida, para as habilidades inatas que nós nascemos, as outras habilidades que nós adquirimos com o tempo, fica mais fácil a gente descobrir o nosso chamado. Aquilo que Deus nos deu como responsabilidade para fazer. Porque desde o ventre, Deus já está nos moldando para cumprir o seu propósito. E a maneira como Ele nos fez, nos dá a direção do como nós podemos cumprir esse propósito. Paulo olhou para a sua educação rígida nas Escrituras, aos pés do famoso Gamaliel. Paulo se lembrou do seu conhecimento profundo a respeito da lei. Paulo observou o seu crescimento em Tarso, um centro cultural e intelectual, cidade famosa por seus eruditos, a sua experiência como um líder fariseu. Quando ele teve a sua experiência de salvação com Jesus, ele se retirou por um tempo para assimilar tudo o que tinha acontecido, refletiu sobre a sua vida, voltou para Antioquia, servindo a Deus através da igreja, e lá o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para pregar o Evangelho. Percebam que se trata de uma progressão. Eu reconheço a minha identidade em Jesus, ela me mostra que agora a minha vida está centrada em Deus, não mais em mim. Eu descubro o meu propósito de vida, o objetivo pelo qual eu devo empenhar a minha vida. Isso está sempre ligado para um cristão ao reino de Deus. E aí então eu descubro o meu chamado, que é a forma de cumprir o meu propósito, a forma de eu servir nesse reino que Deus está estabelecendo na terra. Deixa eu te perguntar, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? O que você está fazendo para cumprir o seu propósito? Ou talvez uma pergunta inversa, o que você está fazendo que está te impedindo de cumprir o seu propósito? A última pergunta que essa saudação de Paulo nos sugere é: com quem você está comprometido? Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque uma coisa que o apóstolo Paulo aprendeu desde cedo é que ele não chegaria ao seu objetivo, ele não cumpriria o propósito de Deus para a sua vida sozinho. Ele está empenhado em levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento. Ele sabe que a maneira dele fazer isso é pregando o Evangelho, mas aí ele descobre que ele precisa de recursos financeiros para ele poder fazer as suas viagens missionárias, para ele poder se hospedar nas cidades enquanto prega o Evangelho. Aí ele descobre que depois de pregar e algumas pessoas se converterem, essas pessoas precisam ser discipuladas. Igrejas precisam ser plantadas para os novos convertidos congregarem. Essas igrejas precisam de pastores. Ou seja, são uma infinidade de necessidades para que Paulo possa chegar ao seu objetivo final, que é levar os eleitos de Deus à fé. Então o que ele faz? Nas suas viagens missionárias, alguns irmãos doam os recursos financeiros. Outros se voluntariam para ajudar na logística da viagem, cuidar dos alimentos, cuidar da hospedagem deles. Paulo prega, Barnabé discipula, Lucas cuida da saúde da equipe, Lucas escreve o diário das viagens, né, lá em Atos, para esse diário chegar até nós.
Paulo, no seu tempo livre, escreve algumas cartas corrigindo problemas nas igrejas que ele identificou ou ele ficou sabendo. Outro irmão serve de amanuense, ajudando a escrever quando Paulo tem dificuldade por causa da sua idade, por causa do seu problema nos olhos, e faz a redação da carta. Outro irmão faz a viagem que vai levar a carta até a igreja. Quando a questão é grave e não pode ser resolvida com uma carta, ele manda Timóteo para Éfeso, ele manda Tito para Creta. Ou seja, Paulo não estava apenas comprometido com uma missão, ele estava também comprometido com pessoas. Com pessoas. Pessoas que estão em diferentes níveis. Alguns precisam ser discipuladas por ele, outras precisam ser treinadas por ele, outras precisam ser enviadas por ele. Com Timóteo, ele se preocupa com a saúde dele, anima o seu discípulo que parecia que se desencorajava muito fácil, exorta ele diante das dificuldades. Tito parece não precisar desse apoio emocional, então o apóstolo Paulo só diz o que Tito deve fazer, porque no reino de Deus, nós não nos comprometemos com projetos, nós não nos comprometemos com entidades, nós nos comprometemos com pessoas. É isso que nós fazemos no reino de Deus. Nós não devemos nos comprometer com a PIB de Cosmópolis, nós devemos nos comprometer com o João, com a Maria. O reino de Deus é um reino de pessoas. Paulo e Tito têm uma fé em comum e que os liga com a mesma identidade e o mesmo propósito. O chamado deles é diferente. O que eles vão fazer para cumprir esse propósito é diferente. Mas o objetivo é o mesmo: levar os eleitos de Deus à fé. Da mesma forma, nós também estamos ligados a essa mesma fé comum, o que nos torna participantes do mesmo propósito, da mesma missão, que é conduzir homens e mulheres à fé e ao conhecimento de Deus. Portanto, nós estamos comprometidos em levar pessoas a Cristo, em buscar pessoas que se afastaram de Cristo, em discipular aquelas que aceitaram a Cristo, em treinar aquelas que querem servir a Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Por isso eu quero encerrar fazendo uma única pergunta para você refletir. É só uma pergunta porque ela nos ajuda a responder cada um dos pontos que nós vimos nessa manhã. A pergunta é: com quem você está comprometido? Com quem você está comprometido? Tem alguém que você está orando e pregando porque você quer que essa pessoa creia em Cristo? Você tem, ao perguntar isso para você já tem um nome rápido, sem pensar muito? Alguém que você ora, alguém que você prega porque quer levar essa pessoa a Cristo? Com quem você está comprometido? Tem alguém que você está orando e trabalhando para essa pessoa voltar para os caminhos de Cristo? Ela já esteve no nosso meio, mas hoje está afastada e você ora e trabalha de alguma maneira para trazê-la de volta para os caminhos de Cristo. Você pode se lembrar rapidamente do nome dessa pessoa, porque é alguém que você de fato está comprometido, que essa é a ideia. Se você se lembra fácil, é porque você está comprometido com a vida dela. Se você pensar muito, é porque você passou a semana toda e não se lembrou dela. Passou a semana toda e não orou por ela. Você consegue se lembrar com quem você está comprometido? Tem alguém que você está discipulando. Ela aceitou a Cristo, mas precisa crescer, amadurecer, se desenvolver espiritualmente. Você sabe dizer o nome dessa pessoa que você está discipulando? Olha, eu estou investindo na vida dessa pessoa, estou caminhando junto dela, estou orientando. Consegue pensar no nome de uma pessoa? Tem alguém que você está treinando para ensinar, para pregar, para evangelizar, para ensinar para as crianças, para tocar no louvor? Tem alguém que você consegue lembrar de pronto? Que você está treinando essa pessoa? Porque, meus irmãos, fazendo uma regressão, se você não está comprometido com alguém, você não está exercendo o seu chamado, você não está cumprindo o seu propósito, e você não está se identificando com a sua identidade de filho amado de Deus. Você tem uma identidade em Cristo.
Você tem um propósito de vida, você tem um chamado específico e você tem pessoas para se comprometer. E se isso não está claro para você, a sua vida ainda não faz sentido para você. E você precisa se lembrar quem é e qual é a sua missão nesse mundo. Se você não conseguiu lembrar de ninguém, você precisa lembrar quem você é e qual é a sua missão nesse mundo. Porque a sua missão tem a ver com pessoas. Para evangelizar, para discipular, para treinar, para enviar. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Dizendo, o meu objetivo é elevar os eleitos de Deus à fé. Eu prego, Barnabé discipula, Tito resolve os problemas da igreja, Timóteo pastoreia a igreja, cada um na sua parte, cada um comprometido com pessoas. É isso que Deus espera de cada um de nós, amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Vamos cantar mais um cântico.